Hoje no podcast Pod Rondônia, o professor Matheus Torrente, economista e especialista em educação financeira. Ele vai conceder uma entrevista para nós, falando hoje do cenário econômico, o endividamento das famílias, que, segundo o relatório do Banco Central, atingiu um pico altíssimo de inadimplência. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto Femar, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Brasil! Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar. Olá Rondônia, olá Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Pod Rondônia, uma parceria aí com o site Valor e Mercado. Estamos gravando aqui no estúdio da Amazon aqui em Porto Velho. E hoje nós estamos trazendo aqui no programa o economista Matheus Torrente, o economista e especialista em educação financeira. Olha só, vai contribuir muito com o nosso programa de hoje, né? E trazendo as informações sobre o cenário econômico aqui do estado de Rondônia e do Brasil, o momento que o Brasil está passando hoje, né? O podcast Rondônia começa agora. Matheus, seja bem-vindo ao programa, gratidão aí por ter recebido o nosso convite, estamos à disposição. Obrigado, Marcelo, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem, gratidão pelo convite, é sempre bom falar sobre economia, educação financeira e contribuir com as pessoas que nos ouvem com essa matéria tão sensível na nossa vida. Perfeito, é o nosso dia a dia, né, professor? Hoje, por exemplo, segunda-feira, né? Nós amanhecemos aí recebendo essa notícia do Banco Central, né, que divulgou aí o índice de inadimplência, né, do Perfeito. Brasil, um índice bastante elevado, professor. Sim, a gente teve um aumento expressivo, na verdade a continuidade do aumento da inadimplência que a gente já vem registrando historicamente nos últimos 10 anos no nosso país. O acesso ao crédito à população tem aumentado, né? E isso tem refletido também na ausência de educação financeira dessas pessoas. E aí, por consequência, a gente acaba entrando no estado de endividamento e logo depois do endividamento a gente acaba entrando no estado de inadimplência, infelizmente. Professor, pela sua experiência, o que leva, o que causa mais esse aumento dessa inadimplência na vida das famílias? No seu estudo, eu creio que você deva ter um direcionamento nesse sentido, né? Claro, Marcelo. O que eu tenho estudado e visto em educação financeira é que a gente precisa estratificar a população em faixas de renda. E para cada faixa de renda há um desafio diferente no tema educação financeira. Por exemplo, nas faixas de rendas mais baixas, C, D e E, a gente tem o desafio do crédito,
que é quando essa população tem acesso ao crédito e esse crédito vem de uma forma que ela não consegue estruturar. Por exemplo, vem com ela conseguindo abrir uma conta num banco comum, tradicional, por exemplo, ou num dos bancos digitais, e aí vem uma oferta de cartão de crédito para ela. E ela abre no segundo, no terceiro, acontece a mesma oferta, e ela junta 3, 4 cartões de crédito dentro do próprio orçamento. Ela subentende que aquele crédito disponível é uma parte da renda, e ela passa a consumir mais, acreditando que aquela renda está disponível para ela, quando na verdade aquilo é um crédito. O que acontece também, devido a esse cenário todo que está acontecendo no país, professor, a gente vê algumas propagandas em algumas lojas, até mesmo de venda de carro, outros tipos de investimento, e aí eles colocam ali, nós não consultamos o SPC e Serasa. Uhum. Aquilo ali não seria um poço aberto para a família mergulhar no endividamento, professor? Você está correto. É uma estratégia da empresa de abrir o mercado, né? Porque hoje, se você não consultar o SPC e Serasa, você consegue alcançar 100% da população brasileira economicamente ativa, disponível para comprar. Se você for consultar o SPC e Serasa e usar ele como critério de restritivo ao crédito, metade da população não vai poder comprar na sua loja, na sua empresa. Então, sim, é uma estratégia empresarial para tentar captar mais clientes, para deixar isso disponível, só que, todavia, isso também é um problema para as famílias, visto que se ela se endividar ainda mais já estando no SPC e Serasa, a chance dela conseguir honrar com os compromissos dela é cada vez menor. E aí o que acontece? As empresas elas querem vender, querem bater metas. E aí passa essa conta, ela transfere essa conta para a população, que já está com a dívida bem alta, né, Tá professor? bem alta. A gente tem mais de 80% da população no estado de inadimplência, né? Olha uma curiosidade. Professor, só lhe interrompendo. Claro. Esses 80% no estado, você fala estado de Rondônia ou é no geralzão? É no geral. No é geral, uma pesquisa né? nacional feita pelo SPC junto ao Banco Central também para divulgar esses dados, e eles utilizam a estratificação do próprio SPC, consideram outros bureais de crédito, mas é lá que eles registram isso. Voltando àquela temática da empresa disponibilizar, ela precisa vender, o nosso PIB só cresce se houver vendas de Se produtos tiver ou venda. serviços. Não Perfeito. há avanço econômico, né? Contando nesse contexto. Todavia, se há inadimplência, eu não consigo vender mais. Aí entra o governo e tenta, através daqueles programas de crédito, programas de refinanciamento de dívida ou de desconto nas dívidas, retirar esse extrato da população lá do estado da inadimplência, SPC e Serasa, e trazer de volta para uma população economicamente ativa, disponível para consumir. Então é uma eterna queda de braço entre a inadimplência, pela ausência de educação financeira das famílias em geral, e o governo tentando retirar essas pessoas do estado de restrição de crédito para voltar ao consumo e incentivar o crescimento do país. E você falou agora, eu me lembrei, hoje que esse momento está em discussão no Congresso, a questão da redução, né, dos dias de trabalho, né? Eles falam escala 6x1, Uhum, mas na realidade é 5x2, é mais ou menos isso, né? uhum. A folga no sábado, né? E aí eu vi um posicionamento de um parlamentar e ele questionava o seguinte: sim, e quem vai ajudar as empresas? O governo vai bancar com essa folga no sábado? Exato. Essa questão de verificar o custo que vai ser para dar essa folga, entre aspas, para o trabalhador. Precisa do incentivo, né? Precisa de um professor? As incentivo para a empresas vão empresa. precisar, né? Exatamente. Quem paga as contas no final da conta é a empresa, e a empresa nada mais faz do que repassa isso para o custo das famílias. Então, se a gente onerar as empresas, naturalmente a gente vai onerar as famílias e a gente vai ter um aumento do índice de inflação, que é uma coisa que o governo não deseja. Ele sempre corre do aumento do índice de inflação, porque isso é antipopulacional, isso é expectativa do eleitor, ele não quer esse índice de inflação. Vale a pena muito fazer vários cálculos relativos a isso para ver se existe uma conformidade melhor do que a escala ser folgada, mas sem uma contrapartida do governo. É preciso fazer muitas contas em relação a isso. Professor, uma coisa traz a outra. O Brasil também vive aí um momento bem delicado em relação... Foi afetado também em relação com essa guerra que está acontecendo nos Estados Unidos e o Irã. Sim. E aí se impactou no combustível, né? Trazendo Exato. aí também mais uma conta aí para
as famílias e contribuindo para esse endividamento, né? Contribui. Aumenta o preço do frete, aumenta o produto, os alimentos. Isso aí também tem um impacto na economia, na vida financeira do cidadão, né? Sem dúvida que tem um impacto, principalmente porque toda vez que você tem um aumento de preço súbito, ou seja, não esperado pelo consumidor, a expectativa dele de adequar o orçamento é muito baixa. Então ele prefere deixar de pagar alguma conta, entrar em estado de inadimplência, do que continuar consumindo os produtos que ele tinha ou reduzir esse padrão de vida. Vale muito a pena considerar que toda vez que o impacto no orçamento vai afetar a qualidade de vida do consumidor, ele vai optar por deixar o estado de inadimplência entrar. Eu deixo de pagar minha Netflix, eu deixo de pagar alguma conta pendente, uma loja, mas eu não reduzo o meu padrão de vida. É muito comum que a gente evite reduzir o padrão de vida e só o faça quando é o último caso. Em último caso, né? Nós estamos aqui no estúdio recebendo o professor Matheus Torrente. Ele é economista, né, e especialista em educação financeira, e trazendo para nós aí as informações do cenário, do momento econômico que o país está passando. O índice de inadimplência, que ele está altíssimo aqui no Brasil. Professor, eu acompanhando esses números que foram divulgados hoje aí pelo Banco Central, 49,90%. Ele chega bem próximo ali do índice no período da pandemia. Uhum. Ou seja, é como se o Brasil estivesse vivendo uma pandemia nesse momento, mas é uma pandemia financeira. Exatamente, é uma persistência dessa pandemia, né? Isso ocorre porque não há uma forma do brasileiro conseguir ou aumentar a sua renda, que é uma das formas de resolver os problemas financeiros, ou a gente aumenta a renda dessa população, ou a gente diminui o custo dela. A inflação sempre pressiona os custos para cima, então eu tenho consequentemente e constantemente a inflação pressionando para mais custos. Se eu não tiver um aumento dessa renda, seja através da educação, seja através de novos serviços ou novas empresas, eu vou ter a permanência dessas pessoas ali com um estado de inadimplência, o que é muito ruim para o Brasil como um todo. E eu lembro, nesse período, professor, foi um período muito difícil aqui para o estado de Rondônia, para o Brasil inteiro, né? Uhum. E o governo entrava aí com os incentivos, né? Ajudando as empresas a não fechar, a manter, né, o funcionário trabalhando, alguns incentivos, alguns benefícios, né, para o cidadão, ou seja, libera ali um pouquinho do FGTS para ver se mantém essa economia girando, né, professor? Foi mais ou menos isso. E hoje a gente está vivendo esse cenário de uma forma um pouquinho diferente, né, professor? Graças a Deus nós não estamos em isolamento, né? Mas, assim, o que eu vejo também é linha de financiamento de imóveis, eles aumentando ali, né? Cada vez mais. A tabela, né? A margem, né, de aplicação. Mas é o caminho, professor, na sua avaliação? Como é que o senhor vê? Um contexto, Marcelo. Retomando aquele momento de pandemia, a gente teve muitos incentivos do governo, tanto eles tributários, no contexto de eu afasto a elisão do imposto, eu afasto aquela ocorrência do imposto das empresas, ou congelo isso para o próximo ano, aumento o refinanciamento, quanto no contexto de subsídio. Eu pego o dinheiro do governo, incentivo e entrego para as empresas para ela manter aqueles funcionários. Naquele contexto fez todo sentido porque a gente teve uma queda total da produção do país, né? O PIB do país foi congelado por causa do lockdown, das pandemias, etc. Nesse contexto de agora, não faz sentido a gente utilizar essas mesmas medidas econômicas, porque se eu entregar mais dinheiro na mão do empresário, ele não vai arcar com os compromissos que ele tem, ele não vai utilizar esse dinheiro para pagar contas passadas, ele vai utilizar esse dinheiro para aumentar o capital produtivo e tentar ganhar mais dinheiro, que é a lógica da economia, quando eu tenho mais disponibilidade de recurso. Já quando eu falo dos índices de financiamento e das margens que eu tenho disso, por programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, mas eu tenho outros programas com esse mesmo contexto, a tentativa do governo é abranger o maior número de pessoas possíveis para capitalizar, né, para distribuir essas casas para essas pessoas,
e permitir que elas tenham acesso a um crédito mais estruturado, que é esse crédito do financiamento habitacional, é um crédito de longuíssimo prazo, a gente está falando de 25, 30, 35 É um prazo anos. bem extenso, É né? um crédito muito estruturado, subsidiado pelo governo, sustentado há décadas pela nossa forma como a gente faz isso funcionar. Eu creio que a melhor solução nesse contexto seria investir nas bases da educação financeira elementar lá no programa de educação financeira no ensino fundamental e médio. Inclusive, o próprio Banco Central tem um programa chamado Aprender Valor, que é um programa de educação financeira feito lá para a 7ª, 8ª, 1º ano, 9º ano, e que existem escolas em todo o estado, no país, que aderiram a esse programa. Em Rondônia, salvo o melhor juízo, são mais de 260 escolas que aderiram ao programa Mais Valor, do Banco Central, que disponibiliza material, que disponibiliza conhecimento. Eu não sei como está sendo a aplicação desse conteúdo, mas eu posso dizer que, sem dúvida, é uma das formas que a gente tem para combater a educação financeira nos próximos 10 anos. Eu me lembrei aí na sua fala, professor, em alguns países, eles têm essa educação e eles praticam. Eu não lembro agora qual que é o país, mas eles têm aquela cultura de todo mês ele tira aquele valor e ele vai economizando. Se eventualmente acontece, vamos supor, um caso fortuito, uma guerra, alguma pandemia, citando aqui alguns exemplos, ou ele é demitido da empresa, então ele tem aquele valor para ele que vai sustentar ele, a família dele, durante um ano. Inclusive, ele pode viajar, pensar, onde é que eu vou investir, onde é que eu continuo nesse país, vou para outro caminho, ou busco uma outra forma de aumentar a minha renda, eu vou trabalhar por conta. Então, ele tem essa cultura de economizar, de guardar esse dinheiro, uma coisa que precisa ser incutida vir no com nosso muita país. forte aqui no país, né? Exato. E começar na escola, né, professor? Perfeito. Por que é importante começar na escola? Vou trazer para esse contexto que você falou dos países. Estados Unidos, os países da União Europeia e da Ásia têm uma cultura muito forte de economizar para o futuro. Mas por que eles têm essa tendência de economizar? Porque, historicamente, eles não têm sistemas de proteção social como o nosso. Então, lá nos Estados Unidos, você não tem um sistema único de saúde. O sistema de previdência é diferente do nosso, que não é esse contexto de que a gente poupa para o futuro, né? Lá, eles poupam para o presente, para que eles possam ter acesso à própria previdência. O fato dessas ausências, digamos assim, de proteção social fazem com que o comportamento do consumidor mude. Ele viu o pai dele, que se o pai dele teve problema, um exemplo lá dos Estados Unidos ou dessas regiões, se o pai dele teve um problema financeiro e não teve uma reserva de emergência, vai padecer o pai, a mãe, os 3 filhos, toda a família é por um breve prejudicada, contexto. né? A gente vai ficar 6 meses, 1 ano, só terminando de passar por esse problema financeiro. E aí isso é tão bem incutido nas escolas lá e também no estilo de vida da população, que a geração da frente fala, eu vou economizar porque eu não quero passar o que meu pai passou lá atrás. Divergente da nossa cultura aqui no Brasil, que é justamente a cultura do viver o agora, viver o hoje, investir e ser feliz nesse contexto. Lá, quando eu estiver mais velho, 40, 50 anos, eu começo a me preocupar com um negócio chamado aposentadoria. Então, se você olhar os índices de inadimplência no Brasil e também os índices de investimento, você vai ver que a faixa etária que mais investe não são jovens, são justamente as pessoas de 40, 50 a mais, porque elas têm uma preocupação maior com o futuro. Um dado interessante, né? Essa preocupação maior com o futuro, ela ocorre justamente com o amadurecimento da vida aqui no nosso país, divergente de outros países. Bacana. Matheus Torrente, economista, especialista em educação financeira, participando aqui do podcast Pod Rondônia, em parceria com o site Valor e Mercado. Lembrando que essa entrevista vai estar no YouTube e no site também, no Pod Rondônia. E na TV Jornet, a TV do Povo, né, trazendo também a entrevista aqui com o Matheus. Matheus, eu vi aqui, eu recebi aqui um livro, Sem Medo de Investir. Um livro que foi lançado... Foi esse ano, Foi esse professor? ano, Sem Medo de Investir foi esse ano. E o Do Zero à Liberdade, ó. Matheus Torrente, ó, uma obra... Essa que vai ser lançada agora, professor? Essa Sem Medo de Investir. Sem Medo de Investir, agora, né? Perfeito. E um resumo desse livro. O que esse livro traz aí? Perfeito, Marcelo. Esse livro, Sem Medo de Investir, ele nasceu das consultorias financeiras que eu dei ao longo de toda a minha carreira como economista e educador financeiro. A maior palavra que eu sempre ouvia das pessoas quando elas resolviam o problema do dinheiro, que é o problema de fazer sobrar o dinheiro,
eu tenho medo de investir. Eu não sei no que eu vou investir. Como eu vou investir? Eu tenho medo de perder. E aí nasceu o título desse livro, Sem Medo de Investir, que é justamente ensinar as pessoas as múltiplas e diversas formas que existem para investir. Não existe, quando a gente fala de investimento no Brasil, 99% das pessoas vão pensar no investimento em bolsa de valores, que é o mais comum, o mais tradicional. Mas esse é o menor investimento que existe em nosso país. Só temos 3% da população brasileira, em 3 a 5%, que investem na bolsa de valores. Significa que os outros 95% estão trabalhando na economia real, que é essa economia que nós temos aqui, em supermercado, açougue, tudo que está fora da bolsa de valores dos produtos financeiros e bancários. Então, Sem Medo de Investir traz diversas formas de aplicar o seu recurso fora da bolsa de valores e voltado para a economia real. Tem também a economia das bolsas de valores? Sim, com certeza, para explicar para as pessoas que isso existe. Mas para perder o medo de investir, é preciso primeiro você entender que lá não é o único caminho. E o melhor investimento que existe para cada indivíduo é aquele que ele domina e que ele tem a capacidade de entender o investimento que ele está fazendo. Esse eu acredito que é o melhor. Legal. Você falou aí, professor, eu me lembrei, recentemente nós recebemos aqui no programa uma consultora do Sebrae e ela trouxe aí várias opções de investimento para o pequeno empresário que quer aumentar o seu negócio, os investimentos, montar uma empresa. E lá eles têm uma linha de crédito com a taxa de juro baixíssima, bem menor do que a das instituições bancárias, né? E com prazo bem maior e um juro menor. E o que acontece? Muitas das vezes a população não tem essa informação, não tem esse conhecimento e às vezes entra num financiamento ruim, caro, elevado, né? E outra coisa, o próprio Sebrae, ele entra ali como um garantidor. Um parceiro de negócio. Um parceiro de negócio. E então foi uma entrevista muito bacana. E eu acredito que tem ajudado a população, né, no conhecimento dessas linhas de investimento. E o bacana, professor, é que quando você faz um investimento, quando você economiza, você traz para si uma segurança, né? Sim. Uma segurança financeira, né? Poxa, eu fechei um mês ali, sobrou um dinheirinho ali, vou aplicar. Você vive melhor, né, professor? Concordo plenamente. Esses dias eu estava dando uma palestra na Unir para os alunos do programa de educação e tutoria, que a gente falou justamente sobre esse contexto, sobre Olha que legal. O impacto financeiro de o impacto emocional quando sobra um financeiro e o impacto emocional quando falta dinheiro, quando falta financeiro. Quando falta dinheiro no momento do meu orçamento doméstico, tudo fica ruim. A água tem sabor amargo, o ovo não tem sabor, nada presta para comer ou para degustar. A vida não é bela. Não fica legal não, né? Não fica. Mas quando sobra no orçamento, no mês, sobrou lá 400, 500, sobrou R$2.000, duas coisas acontecem. Ou vem aquele medo de, cara, esqueci de pagar alguma conta, e isso é um medo comum de quem não tem o hábito de gerenciar esse orçamento antecipadamente. Ou vem aquela sensação maravilhosa de esse mês deu tudo certo, mês que vem vai dar também, porque tem uma sobrinha de emergência. Sobrar dinheiro no orçamento para a gente poder investir é uma sensação ainda mais gostosa de que você está progredindo financeiramente. Perfeito, dá aquela sensação, né, de progresso, sabe? De que a vida não está parada, de que eu estou avançando para um próximo estágio. E incentiva também a pessoa a fazer uma economia, né? Continuar, né? A ter uma meta hoje. Eu estou economizando, vamos supor, 400, amanhã eu aumento essa meta. Mês que vem para 500. Daqui a pouco ele está com 1.000, daqui a pouco ele já está com um valor ali que ele pode fazer outro investimento. A vida fica melhor, né? Mais suave, né, Tudo professor? fica melhor. O ovo tem sabor, a água é doce, tudo é maravilhoso. Até o chuveiro fica só com água quente, não tem água fria em casa. Não é? Bacana. Mas, professor, a conversa está muito gostosa. A gente está trazendo bastante informação aí para a sociedade, né, sobre a questão financeira do país, o momento que o Brasil está passando. E o governo ele também tem trabalhado aí, professor, para fazer novas parcerias, né? Por exemplo, o acordo Mercosul, né, é um acordo aí que vai trazer um benefício aí para
Com certeza. Para o Estado, né? Para o Estado, para o Brasil, vai... Com certeza. Toda vez que a gente tem esse acordo entre países diferentes, a gente tem uma troca de moeda, a gente tem troca de conhecimento, a gente tem troca de maturidade comercial, porque cada país está em um momento comercial diferente do outro, e isso agrega para os empresários tanto desta região, que vão estar envolvidos diretamente no processo, vão passar a ter contatos com mais empresários de outros países, quanto para o interior do nosso país, que são locais que são mais estratégicos ou que demandam maior volume de investimento e tráfego por causa justamente desse tipo de acordo. Então, os acordos que o nosso país faz com os demais costumam valorizar o nosso trabalho, costumam valorizar o nosso país e aumentar, inclusive, o nosso PIB. Muito bacana. Professor, nós estamos caminhando para o final do programa, né? A entrevista muito boa e suas considerações. Perfeito, professor. Obrigado. Primeiramente, agradecer pelo convite e a oportunidade de falar sobre um dos temas que eu mais gosto, que é educação financeira e investimentos. Meu propósito de vida é desmistificar essas coisas, falar de uma forma muito simples sobre o que é investir, sobre o que é ter liberdade financeira e sobre como alcançar um próximo nível de vida, a qualidade de vida, poder desfrutar mais sobre isso. E sempre que oportuno, eu vou estar compartilhando sobre isso das nossas redes sociais, aqui com você também, e através dos nossos livros, consultorias e mentorias. Muito bem. Matheus Torrente, economista e especialista em educação financeira, foi o nosso entrevistado hoje aqui do podcast Pod Rondônia, uma parceria com o site Valor e Mercado aqui de Porto Velho, trazendo as informações sobre o momento econômico que o Brasil está passando, o cenário econômico do nosso estado. E não esqueça de dar um joinha aí, de curtir no YouTube a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar. We'll be right back.